Olá, sou Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, dia 14 de dezembro de 2021. Estamos fazendo mais um passeio nas palavras do Evangelho segundo João. Estamos no momento mais chocante, mas também mais lindo que existe na história da humanidade. Estamos vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus, porque Ele nos amou primeiro, e querendo repartir a vida de Jesus Cristo, que é o pão da vida e a água da vida que satisfaz o coração de todo ser humano que quer recebê-lo. Quando a gente considera essas palavras de João aqui nas Escrituras, a gente, quando chega até a crucificação, não é muito necessário comentários ou explicações. Talvez algumas coisas só para chamar e direcionar a nossa atenção. Mas esse evento é Deus em ação. Não é os homens que estão mandando aqui. Somente o Filho do homem, o seu Pai e o Espírito Santo estão em ação para abrir o caminho de volta. Através do corpo de Cristo, esse caminho abre, porque Ele é a porta, Ele é o caminho. Jesus é tudo isso. A gente vai começar agora em versículo 12. Jesus, vendo o apóstolo Pedro atacar o servo do sumo sacerdote, ele para Pedro, ele fala: guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Jesus tem que levar para dentro de si agora a questão do nosso pecado, da humanidade estar perdido, e Ele veio nos salvar. Começando em versículo 12, entra na história, por favor. Não só fica ouvindo essa história. Imagine que você é um daqueles discípulos. Tem aqui quem é o chamado o outro discípulo que estava vendo tudo isso, que a maioria dos teólogos acreditam que foi João, o apóstolo João. Também creio que foi ele que estava vendo isso. Agora João nos convida a ver e ouvir o que ele viu, o que ele ouviu. Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo, esse outro discípulo não identificado, eu creio que é João, o autor desse livro, estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, esse discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Então perguntou a Pedro: você não é um dos seus discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que havia feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disso em secreto. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder
ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. É impressionante. A gente, ouvindo isso, a gente percebe que, pelo menos o que eu estou percebendo e sentindo dentro de mim, quando eu leio esse texto, quando eu entro nesse texto, primeira coisa, Jesus está sozinho, mas não está sozinho. Ele estava exatamente no lugar certo, na hora certa, para fazer o que ele só poderia fazer sozinho, mas na companhia do seu Pai e do Espírito Santo. Eu acho isso muito importante, a gente compreender que a cruz que Jesus vai carregar, a dor que Jesus está sofrendo aqui, a gente não poderia assumir uma parte disso. Isso teria que ser uma obra divina, de início até o fim desse drama que a gente vai vendo e ouvindo. Jesus sozinho, mas não sozinho. Isso também vai acontecer com a gente, porque Jesus disse: eu vou enviar vocês como o Pai me enviou. E vocês vão glorificar a Deus, como eu estou glorificando o meu Pai. Terá horas nas nossas vidas, talvez uma única hora, como aqui nesse caso de Jesus, ele chamou isso da hora, cálice. Vai ter um momento onde talvez a razão essencial da nossa existência chegou. É um momento onde estamos sozinhos e não podendo chamar ajuda de ninguém ou apoio de outras pessoas. É o nosso momento a sós, com nosso Deus, amando quem precisa ser amado. Creio que tem muitas pessoas nessa circunstância hoje, porque elas sabem que estão sozinhas, elas sabem que ninguém pode ajudar, só Deus. E esse momento talvez seja o ponto mais alto da vida daquela pessoa, mas também o momento mais difícil na sua vida. Outra coisa que chama atenção é que quando Jesus foi atacado, ele falou a verdade, mas ele não deu troco, ele não atacou de volta. Ele foi atacado fisicamente, moralmente, emocionalmente. Eu acho interessante e quero que você talvez pense nisso agora comigo, que o sumo sacerdote, o sistema que está levando Jesus preso, era um sistema que deveria representar o ser humano perante Deus. O sacerdote deveria ser um elo entre a justiça de Deus e a justiça aqui no mundo. Mas em vez disso, esses líderes estão se comportando, olhando Jesus como um problema para resolver. Para esse grupo que está avaliando Jesus, Jesus ameaça esse sistema. Mas nós sabemos que ele é a encarnação do amor de Deus, que esse sistema que está maltratando ele deveria representar. As pessoas que estão participando nesse momento queriam preservar
o sistema, preservar seu poder, preservar sua maneira de pensar. E não queriam receber esse judeu que eles deveriam representar perante Deus em toda justiça e toda misericórdia, mas eles queriam representar o sistema. Como pastor, eu posso dizer que tem muita hora na vida de um pastor que você fica confuso sobre a instituição da igreja, o que é a organização da igreja e a igreja. Você fica às vezes confuso. Isso não é uma desculpa, mas é uma tentação. Por isso Jesus nos ensina a pedir para o Pai: livra-nos da tentação. Não nos deixes cair no mal. Chama muito a minha atenção que ele estava sozinho, mas não sozinho. Foi atacado, mas não atacou. Ele veio para os céus. Ele estava cercado naquele momento, num ambiente do povo de Deus, o povo de Israel, que representava toda aquela história preciosa desde Abraão. Infelizmente, ele estava na presença dos seus irmãos da história humana, dessa nação preciosa e importante. E, infelizmente, essas pessoas não perceberam naquele dia com quem estavam lidando e quem estava perante eles. Eu entendo a fraqueza humana, mas aqui não tem desculpa, só tem arrependimento. Jesus disse: olha, eu falei em público tudo. Vocês ouviram, vocês me viram. Por que você está me perguntando? Não ficou claro para vocês? Será que Jesus poderia falar a mesma coisa para nós hoje em dia, que ele está bem na nossa frente e a gente não trata ele como quem ele realmente é? Toca no coração pensar nessa situação. Do outro lado, ouvindo essas palavras e vendo esse evento começar a andar e saber que em menos de 24 horas tudo isso vai ser na história eterna, como sendo o momento mais importante da história da humanidade, do universo, onde o amor de Deus se revelou. A gente fica quieto, a gente contempla, a gente sabe que a gente não poderia ajudar Jesus, somente o Pai poderia estar com ele naquele momento. Sabemos que ele perdoa as pessoas, da cruz ele vai falar: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que estão fazendo. Sabemos que tudo isso foi feito em público e foi registrado perante anjos e testemunhas do universo, e nosso papel é ver, ouvir e amar este que está morrendo e que vai morrer em poucas horas. Ele vai estar já sendo crucificado, mas ainda assim não estava sozinho, não atacou, não maltratou. Ele bebeu essa realidade, esse cálice que Deus colocou para ele beber. E graças a Deus, literalmente graças a Deus, ele não desistiu. Ele carregou a cruz, ele fez essa obra na nossa vida por nós. Isso é Jesus por nós. Jesus por nós. Pense nessas coisas. Deixe seu coração sentir essa emoção. Você tem condições de testemunhar que você está vendo
e ouvindo e amando Jesus. E você quer viver Jesus, como Ele enviou a gente para viver o que Ele é aqui neste mundo. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Pense nessas coisas. Viva Jesus.